Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao Nação em Foco. Neste vídeo, vamos falar sobre o impacto da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e como isso está elevando o dólar a patamares históricos. Vamos entender o que esse cenário significa para a economia brasileira e quais são as consequências imediatas para o governo Lula e o povo. Se você quer saber como essa decisão afeta o seu futuro financeiro e o do Brasil, fique conosco até o final. E já deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber mais análises importantes como essa. Com a vitória de Trump, o dólar alcança novos picos no Brasil, ultrapassando a marca de R$ 6. Para muitos brasileiros, isso representa um impacto direto no custo de vida, especialmente em produtos importados, combustíveis e outros itens básicos. Trump representa uma retomada de políticas que fortalecem a economia americana. Com o dólar fortalecido, o Brasil enfrenta mais pressão econômica, agravada por questões internas de gestão e políticas do governo Lula. Para os consumidores brasileiros, essa alta significa uma nova escalada de preços em bens essenciais, como alimentos e energia. Quando o dólar sobe, os produtos que dependem de importação ou de cotação internacional ficam automaticamente mais caros. Comparando com o cenário nos Estados Unidos, vemos que enquanto a economia americana tende a se fortalecer com as políticas de Trump, o Brasil enfrenta uma situação fiscal fragilizada que contribui ainda mais para o aumento do dólar. No Brasil, a falta de segurança jurídica e as incertezas no cenário político desestimulam investimentos estrangeiros. Esse quadro, combinado com a alta do dólar, torna o Brasil menos competitivo no cenário global. A política econômica do governo Lula tem gerado críticas intensas, sobretudo por aumentar os gastos públicos sem corte de despesas, o que pressiona ainda mais a inflação e a moeda nacional. A fuga de investimentos estrangeiros já é uma realidade, e isso acentua o problema da alta do dólar. Sem confiança no governo e no futuro econômico do país, investidores escolhem economias mais estáveis. Com o dólar em alta, os combustíveis tendem a ter aumentos contínuos, já que o Brasil depende das importações de petróleo e derivados para suprir a demanda interna. Além dos combustíveis, os preços de alimentos como soja, milho e trigo, produtos amplamente consumidos, devem sofrer impacto direto. A inflação atinge todos os setores e afeta o poder de compra do brasileiro. O efeito disso é o empobrecimento geral da população, que precisa enfrentar o aumento de preços em itens básicos, enquanto o salário não acompanha a inflação. O governo Lula tem sido amplamente criticado por sua incapacidade de lidar com a crise econômica. A alta de impostos e os gastos excessivos apenas agravam a situação. Em vez de focar no corte de despesas e em uma política fiscal equilibrada, o governo optou por medidas que oneram a população, dificultando ainda mais a vida do brasileiro comum. Além disso, o governo tem se aproximado de regimes autocráticos, afastando-se dos valores democráticos e econômicos defendidos pelo Ocidente, o que levanta questionamentos sobre o comprometimento do Brasil com a transparência e o livre mercado. No plano internacional, a vitória de Trump é celebrada como uma defesa dos valores ocidentais. Ele é visto como uma figura central na luta pela preservação de princípios de liberdade e economia de mercado. Figuras como Elon Musk, que apoiam Trump, têm desempenhado um papel importante na defesa da liberdade de expressão e no combate à imprensa marrom, o que ressoa entre os conservadores brasileiros. Essa vitória fortalece a direita mundial e reforça as esperanças para o cenário político brasileiro, com muitos já apostando em uma retomada da direita nas eleições de 2026. No curto prazo, a previsão é que o dólar continue em alta, impulsionado pela falta de credibilidade do governo atual e pela instabilidade no cenário institucional. Esse cenário de instabilidade política e econômica afasta ainda mais o Brasil dos países democráticos, gerando temores de sanções e perda de apoio internacional. Para as próximas eleições, esse ambiente pode representar uma vantagem para a direita, especialmente se o governo atual continuar falhando em estabilizar a economia. Com esses pontos em mente, o futuro do Brasil parece incerto, especialmente considerando os desafios que o governo Lula enfrenta internamente e no plano internacional. À medida que a economia brasileira se fragiliza, é esperado que o impacto no cotidiano dos brasileiros se intensifique, pressionando a população a repensar suas escolhas nas urnas.
A possível rejeição internacional ao governo, combinada com a perda de confiança interna, coloca o PT em uma situação difícil para as eleições que se aproximam. A vitória de Trump gera uma onda de expectativas para a direita brasileira, que vê nesse cenário a oportunidade de retomar o poder e implementar políticas econômicas mais alinhadas com os valores do mercado livre. Com o fortalecimento da direita, a expectativa é de um cenário mais favorável para uma política econômica que priorize o crescimento, o corte de impostos e o incentivo ao investimento. Para o público brasileiro, o recado é claro: é preciso atenção às políticas atuais e ao cenário internacional, pois ambos afetam diretamente o bolso e o futuro do país. E aí, o que você acha? A vitória de Trump pode realmente influenciar o Brasil a esse ponto? Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as análises mais importantes do cenário político e econômico. Até a próxima!